Você acha que a religião tem influência na política? Olha, não deveria ter, porque eu acho que a premissa de um governo é que o Estado seja laico, né? Então a gente não deveria ter nenhuma influência religiosa nas formas de governo do nosso país. Mas não é a realidade, não é o que se apresenta. Então a gente vê principalmente agora uma bancada fundamentalista muito grande intervindo nas decisões do governo. E agora, sobre um assunto muito polêmico, que é a maioridade penal. Você acha que deve existir uma redução da maioridade penal? E qual é a média de idade, se você acha? Claro que não, é um absurdo, não tem que ter uma redução. Eu acho que o problema, quando se penaliza alguém por um crime, até todo o nosso sistema carcerário é todo errado, não é essa forma que a gente precisa. Eu acho que quando você penaliza uma pessoa, o problema ele é muito mais social do que no individual. Então, se você reduzindo a pena, você não está trabalhando o problema na raiz, você não está vendo o conjunto dos motivos pelos quais aquela criança de 16 anos vai estar cometendo um crime, entendeu? Eu considero criança, assim, né, óbvio, metaforicamente falando, ela já é responsável, 16 anos você tem as suas responsabilidades e seu pensamento do mundo, né? Mas sou completamente contra e eu sou a favor de uma política de revisão do nosso sistema carcerário. Agora, brevemente, sobre a legalização da maconha, que também é uma outra polêmica esse ano, principalmente. Você acha que ela deve existir e por quê? Olha, a maconha, as drogas no geral, é bem polêmico. Eu acho que até eu fico um pouco dividida. Eu acho que existe um grupo que defende a legalização porque isso combateria as organizações de crime, de difusão, não é difusão, de venda das drogas, esses cartéis, né? Então você legalizando a maconha, você destruiria de alguma forma esses cartéis que são super criminosos, violentos, e inclusive que tenha associações com o governo, com a política. Mas tem um outro lado, aí tem um outro lado que não é o meu, que é um moralismo em relação à maconha, né, que é uma droga ilícita, que enfim, tem inúmeros resultados. Então, pesa-se aí um comportamento que induz um comportamento que causa polêmica, né? Até confuso para eu falar. Mas assim, o que eu acho, por que eu fico confusa? Eu acho que assim como todas as outras drogas, né, como o álcool, né, e etc e tal, eu acho que o uso delas, ele não tem que ser mandado pelo governo, tem que ser uma opinião, uma escolha pessoal, né? Mas tem que ser lidado com cuidado, né? Tem que ser consciente, tem que ser informado. Então é por isso que eu fico um pouco na dúvida sobre a legalização da maconha, mas eu sou contra esses cartéis e contra a violência que gera o tráfico de drogas, com toda certeza. Como resolver a violência do tráfico de drogas, eu não vejo alternativa, ainda que a nossa não é mais violenta. Porque se você for pegar a questão das drogas no México, que esquartejam corpos e tem uma estrutura muito violenta em relação às drogas, né? Embora o nosso país seja comandado muito por esses cartéis, né? Então eu não sei te dizer, como mãe eu ficaria preocupada, talvez, sei lá, um pouquinho de moralismo na minha cabeça, quem sabe eu mudo essa perspectiva, mas então eu fico um pouco em cima do muro. Você acha que a religião influencia na política? De certa forma, se a gente se reportar à história da humanidade, a gente vai ver que a igreja, a religião sempre esteve presente e com muita força e com força bem maior, como nos dias, bem mais que nos dias atuais. E, em certa forma, influencia. Em certa forma, sim. A minha opinião é que religião é uma coisa e política é outra. Eu acho que a política devia ser, não sofrer influências como religião e uma série de outras coisas, mas
seria diferente. E tem um assunto muito polêmico esse ano, que é a redução da maioridade penal. Você acha que ela deve acontecer? Eu acho que ela não só deve acontecer, como ela é um caso assim que tem que acontecer, porque se vê hoje em dia, por exemplo, uma adolescente de 12 anos fazendo barbaridades, matando, roubando, e ele não sofre pena alguma, porque a penalidade, a lei do Brasil, que é uma lei retrógrada, é uma lei que ultrapassada, ela não se faz a reforma, não foi feita até hoje, e eu acho que é para ontem essa lei mudar. Eu acharia que pelo menos 16 anos de idade, ou 15 na minha opinião, seria o fato, pelo menos para começar no Brasil. Porque se você for lá no exterior, você vê que a penalidade ela é para 12 anos, 11 anos. Então, você fala, mas é uma criança, mas se ela fez alguma coisa, ela tem que cumprir. Ela tem que cumprir a pena, ela tem que ser penalizada. E um outro assunto, legalização da maconha. Você acha que tem que acontecer aqui no Brasil a legalização da maconha? Eu, como educador, até muitos se espantariam em falar que eu concordo. Por quê? Eu concordo porque nos países que já foram legalizada a maconha, o tráfico e o uso inadequado, ele melhorou bastante. Eu acho que é uma maneira de você dizer, olha, eu uso a maconha, mas eu não estou usando drogas, eu não estou me drogando, eu não estou acabando com a minha vida, eu não estou usando inadequado. Um cigarro de maconha seria como o fumar normal. Então, eu sou a favor. O Uruguai foi o último país que legalizou ultimamente, e se você ver lá, a cultura do Uruguai, a maneira das pessoas se portarem lá e o tráfico de drogas, ele mudou bastante desde que legalizaram a maconha no Uruguai, e nos demais países que fizeram isso também aconteceu isso. Então, eu acho que no Brasil, pelo menos, deviam tentar essa lei, a legalização da maconha. Tudo bem. Então, muito obrigado pela entrevista. É isso. Obrigado, disponha.